alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Na aula passada nós falamos sobre um dos elementos mais importantes quando a gente vai pensar em como a nossa rede funciona, em como a gente criar um protocolo e tudo mais, que são as topologias e arquiteturas de redes, que são dispositivos, são dois elementos extremamente importantes na hora da gente projetar a nossa rede. Hoje nós vamos falar sobre outro elemento de extrema importância, que são os princípios de comunicação. Pessoal, essa nossa aula de princípios de comunicação é uma aula extremamente importante ali para o nosso conteúdo, só que é uma aula um conteúdo que surge aqui e ele vai até o infinito. Essa parte de princípios de comunicação, ela é um pedaço da parte de redes que gera uma outra disciplina inteira, que aí já vai bastante para a parte de telecomunicações e tudo mais, mas tem conceitos que são extremamente importantes aqui para a nossa parte de redes, que ali a gente vai para toda a parte de física, do que acontece, transmissão em banda larga, o que é um transmissor, o que é um receptor, o que é o nosso meio de comunicação, tanto que em alguns lugares até essa aula está aqui em alguns cronogramas estão ali como meios de comunicação dos que eu coloquei, não tem problema, tá, pessoal? É a mesma aula, é a aula 3 e boa parte do que a gente vai falar é dos meios de comunicação, mas de uma forma completamente diferente dos meios de comunicação que a gente vê nas nossas aulas conceituais. Então aqui a gente vai ver vários dos elementos que compõem uma comunicação. Então vai ver todos esses elementos, o que é um modem, o que é uma modulação, multiplexação, conceitos de extrema importância aqui para nós. É uma aula que extrapola legal, mas como eu disse, ela é um conteúdo inteiro que surge a partir daqui. Então a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje o mínimo do básico, só a parte que é relevante para redes. Quem tem curiosidade vai ver bastante sobre, eu vou falar também aqui sobre modulação AM/FM. É isso aqui. Como eu falei, ele gera um conteúdo inteiro daqui, então nós não vamos entrar muito a fundo, tá? A gente vai ficar no básico, ver somente a parte que é mais relacionada da disciplina de redes, sem fugir muito, sem ir aí já para uma parte de comunicação um pouco mais pesada. Para quem se interessar, eu posso indicar alguns livros para vocês, para quem quiser ir um pouco mais atrás nessa parte de comunicação, porque é o que eu falei, é um conteúdo que surge aqui, mas vai até o infinito. Então nós vamos ver o máximo que eu conseguir passar aqui para vocês nessa nossa meia hora. Só que vocês vão ver que é uma parte bem interessante assim da disciplina. Bom, essa é uma frase que eu gosto muito, uma frase do Bill Gates: o modo como você reúne, administra e usa a informação determina se você vencerá ou perderá. Então, na nossa aula de hoje, o cronograma dessa aula são de conceitos de princípios de comunicação, meios de transmissão, AM, FM, PM. Então nós vamos falar aqui do conceito, então vamos falar o que é um transmissor, o que é um receptor, o que é comunicação. Nós vamos falar sobre vários meios de transmissão, então vamos falar sobre canais aqui de transmissão. E aí vamos entrar nos conceitos de modulação. Então eu falaria AM, FM, PM tá aqui, mas só para citar, tá? Então AM é modulação em amplitude, FM é modulação em frequência, PM é modulação em fase. Só que nós não vamos falar de modulação em fase porque ela é um pouquinho mais complexa. Eu acho que só teve um projeto que eu trabalhei na minha vida que eu trabalhei com modulação em fase. E ela é relativamente complicada na parte física dela ali. Eu vou citar aqui para vocês mais ou menos como é que ela funciona, mas nós não vamos explicar tão a fundo como eu vou explicar para vocês modulação em amplitude e modulação em frequência, que são de longe as mais comuns, né? Então, vamos lá. Primeiramente vamos entrar na nossa parte conceitual. Comunicação. Comunicação é o processo de troca de informação entre dois elementos. Então,
aqui no princípios de comunicação eletrônica. Então, que se comunicação é o processo de troca de informação entre dois elementos, comunicação eletrônica é o processo de troca de informação entre dois elementos eletrônicos. Então, quando a gente fala de rede, são dois ou mais computadores ou dispositivos computadorizados trocando informações. Então, eles fazem esse processo de comunicação. Então, processo de troca de informação. Aqui, quando a gente fala de comunicação, aqui estamos, qualquer comunicação que você tem com outra pessoa, não necessariamente uma comunicação eletrônica, já é uma troca de informação, por isso você tem uma comunicação. Na comunicação existem vários elementos que estão presentes ali, então vamos citar alguns deles. Então, primeiramente, o transmissor. O transmissor é uma coleção de componentes eletrônicos e circuitos para converter o sinal elétrico em um sinal adequado para a transmissão em um determinado meio de comunicação. Então vamos lá. É uma coleção de componentes eletrônicos, é um circuito, é um dispositivo eletrônico. Que ele é projetado para fazer o quê? Para converter o sinal que você está mandando em um sinal que possa trafegar na sua rede de comunicação. Então, por exemplo, eu estou mandando aqui para vocês um sinal de voz. Esse sinal de voz está passando por um microfone, que está sendo o meu sensor, está captando e está indo para um transmissor, que está fazendo o quê? Está convertendo esse sinal em um sinal elétrico que possa trafegar pelo computador, pela internet e indo até vocês e chegando até vocês, que são meus receptores, que vão aí fazer o processo inverso que nós vamos ver. Mas antes de a gente falar, a gente vai ter que falar do meio termo. Então nós temos o transmissor, o canal de comunicação e o receptor. Então, o transmissor nada mais é do que isso. É um componente eletrônico que converte o sinal que eu quero mandar em um sinal que pode trafegar naquele determinado canal de comunicação que a gente está utilizando. Então, o que é o canal de comunicação? É um meio pelo qual o sinal é enviado de um local para o outro. Ali, tem vários tipos, meio condutores elétricos, em outras palavras, fios, cabos, meio óptico, como principal exemplo, cabo fibra óptica. O ar é um canal de comunicação muito utilizado. É fácil a gente enxergar que o nosso transmissor, um transmissor que vai enviar por um canal de condutor elétrico, por um fio, não é o mesmo transmissor que vai mandar por o nosso meio de ar, nosso meio de espaço livre. Aqui, pessoal, é muito comum a gente falar de qualquer comunicação sem fio, a gente chama de rádio. Aí vai falar, mas o Bluetooth é uma comunicação a rádio? Na verdade, ele pode ser. Muitas literaturas trabalham dessa forma assim. Então, o nosso Wi-Fi não deixa de ser uma comunicação a rádio. A gente tem a concepção do rádio ser só aquele rádio que a gente tem ali no nosso carro, em certos dispositivos, mas não, tá? Quando a gente fala de qualquer comunicação sem fio, ele não deixa de ser uma comunicação a rádio. E vários outros tipos. Gente, por exemplo, quando a gente fala de comunicação de submarinos, qual que é o meio de comunicação entre eles? Qual que é o canal de comunicação? O canal de comunicação é a água. Então eles têm ali, por exemplo, o sonar, que é um tipo de receptor e transmissor que vai conseguir converter o sinal que eles estiverem mandando para um sinal que consegue trafegar na água. Então tudo vai depender do canal de comunicação que você está trabalhando, para você poder fazer no seu projeto, no seu protocolo. Existem outros tipos, eu não vou lembrar o nome agora, mas existe um elemento que um tipo de comunicação que o canal de comunicação é a terra mesmo. E então ali você já vai ter totalmente outros elementos projetados para conseguir o seu sinal consiga trafegar na terra.
Receptor. Receptor também são uma coleção de componentes eletrônicos, ou em outras palavras, circuitos, que eles são responsáveis por receber essa mensagem que veio do canal de comunicação escolhido, seja ele condutor elétrico, ar, água, terra e tudo mais, e converter ele de volta em um sinal compreensível pelo elemento que está ali. Ali está dizendo compreensível por seres humanos. Ignora essa parte, tá, pessoal? Por quê? Não necessariamente a comunicação vai chegar num ser humano. Antigamente podia ser um pouco mais assim, mas hoje, por exemplo, você pode estar mandando informação de 2 computadores onde nenhum ser humano está envolvido, ou, por exemplo, um ser humano está se comunicando com um outro computador longe, então eu vou mandar uma mensagem, essa mensagem vai chegar num outro computador e esse computador vai aplicar um algoritmo naquilo. Então vou converter para um sinal que possa ser entendido pelo elemento que eu estou tentando me comunicar. E não necessariamente é um ser humano, pode ser um algoritmo que vai chegar lá, pode ser um computador, pode ser alguma coisa que vai chegar lá e resolver essa informação e extrair os dados que ela precisa daquilo. Então ela precisa ser compreensível pelo elemento que está do outro lado, que não necessariamente é um ser humano, tá? Muitas vezes é. Então, esse é o conceito do receptor, coleção de componentes eletrônicos que recebem a mensagem transmitida e converte para um formato compreensível. Pessoal, como é bem fácil de ver, nós temos muitas vezes o nosso dispositivo transmissor é o mesmo do dispositivo receptor. Então nós temos ali 2 elementos que você tem a comunicação bidirecional. Então o mesmo dispositivo transmissor é um dispositivo receptor. Esses dispositivos que você tem, o transmissor e o receptor no mesmo elemento, são chamados de transceptores, onde eu tenho então uma comunicação bidirecional. Próximo elemento, nós vamos falar um pouco de modulação. Eu vou falar um conceito aqui, depois, a hora que a gente chegar em transmissão em banda larga, eu vou voltar para o conceito de modulação, tá? O conceito de modulação, ele pode ser um pouquinho complicado a primeiro momento, mas vamos tentar simplificar ele o máximo possível. Modulação nada mais é do que tornar o sinal mais compatível com o meio. Então, às vezes você escolhe um canal de comunicação que o seu transmissor tem que fazer, que ele não consegue mandar aquela informação diretamente, ele precisa fazer algumas mudanças, muitas vezes severas, muitas vezes mudar bastante o seu sinal para que ele consiga trafegar. Isso é verdade em muitos casos da nossa comunicação. Porque o nosso sinal, ou seja, um sinal de voz, imagem, vídeo, ele não consegue diretamente. Então o nosso transmissor ali, ele vai precisar fazer muita coisa naquele sinal para ele conseguir trafegar naquele meio. E essa mudança é chamada de uma dessas mudanças, a mais difícil, complicada, digamos assim, é chamada de modulação. Então, o que é modulação? É transformar o sinal num sinal mais compatível com o meio. Já nós voltamos nesse conceito de modulação, tá, gente? Multiplexação. Multiplexação é quando você quer mandar vários sinais de uma única vez. Professor, isso é possível? Não vira uma bagunça? Não necessariamente. Então, digamos que você tenha uma única linha de transmissão ali, um único cabo, e você tem 5 elementos mandando a informação daquela mesma forma. Você vai pegar a informação desses 5 e passar para um processo de multiplexação, ou seja, transformar essa informação em uma linha só. Existem várias maneiras ali de fazer dessa forma. Se for digital é mais fácil ainda. Se for ali de zeros e uns várias maneiras ali de eu multiplexar, de eu transformar isso em uma informação só e poder chegar no outro elemento. Aí o outro elemento ele vai passar por um processo de demultiplexação, que aí vai transformar esses sinais de volta em 5 sinais diferentes, e às vezes mandar para vários elementos, e às vezes ou então centralizar em um só.
né? Uma coisa, a multiplexação não necessariamente está ligada. Se eu tenho 5 elementos aqui, tem que ir para 5. Não, pode ser que eu esteja mandando um elemento de um elemento só e mandando para 5, então vai chegar lá, vai ter que passar para uma demultiplexação para mandar para vários. E eu posso ter de 5 mandando para um só, então eu vou passar por uma multiplexação e mandar para um único elemento. Então, isso é multiplexação. Nós não vamos entrar muito a fundo nela, nós vamos entrar mais fundo na modulação. Para falar de modulação, nós temos que falar de transmissão em banda base e transmissão em banda larga. Pessoal, o que é transmissão em banda base? Transmissão em banda base é você mandar um sinal diretamente no meio. Então, digamos assim, eu pego um sinal de voz e mando ele diretamente pro meio coloco ele no microfone que vai captar e mando esse sinal diretamente no fio. Eu não trato esse sinal. Mando ele diretamente pro fio. Do fio ele... a pessoa ouve num outro lugar. Então esse ato de você pegar um sinal, seja ele de imagem, vídeo e voz, e mandar ele diretamente por um cabo, pelo meio de comunicação, ou por exemplo, você tem uma conversa viva, é uma transmissão em banda base, você está falando, a pessoa está recebendo essa informação diretamente no meio. Eu estou jogando a voz diretamente no ar, que está chegando diretamente em outras pessoas. Isso tudo é transmissão em banda base. Lembrando que é fácil a gente enxergar que a transmissão em banda base nem sempre por mais simples que ela seja, nem sempre ela é possível. Muitas vezes a gente precisa fazer mudanças no nosso sinal antes que ele possa trafegar no meio. A gente não pode jogar o nosso sinal diretamente no nosso meio. Então, para isso a gente tem, ou se até pode, mas essa transmissão ficaria muito lenta. Então, e a gente precisa trabalhar numa determinada frequência e tudo mais. Então a gente precisa passar por um sinal de modulação. A gente precisa fazer uma transmissão em banda larga. Então agora vamos unir essas duas coisas, transmissão em banda larga para modulação. A modulação é um processo no qual os sinais em banda base, ou seja, esse sinal puro, o sinal de voz, vídeos, sinais digitais, zeros e 1, modificam um outro sinal de frequência maior. Então eu tenho um sinal de alta frequência, vamos dar nome aos bois aqui. Esse sinal de alta frequência é chamado de portadora. E a modulação é o sinal que a gente altera essa portadora para transformar o nosso sinal num sinal mais compatível por aquele meio, por aquele canal de comunicação que a gente quer trabalhar. Professor, não estou conseguindo enxergar esse sinal de modulação ali, modulação e demodulação, que aí seria o processo inverso. Pessoal, modem nada mais quer dizer do que modulador, demodulador. Então o nosso modem ele faz exatamente isso, ele pega os nossos sinais digitais, sinais de voz, sinais de imagem e transformam e fazem esse processo de modulação para poder fazer uma transmissão em banda larga, para poder então transferir de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente e mais compatível com o meio de comunicação. No caso do modem, geralmente a internet. Então, aqui nós temos a modulação. Existem 3 formas de nós alterarmos o nosso sinal ali. Essas 3 formas de fazer essa alteração e mudar a onda senoidal da portadora, a portadora, lembrando, é esse sinal de alta frequência, a gente pode variar a sua amplitude. Então a gente tem uma modulação em amplitude, ou em inglês Amplitude Modulation, ou na sigla AM, quando a gente fala, vou ligar a rádio AM. Gente, simplesmente é uma transmissão que está fazendo uma modulação em amplitude. A gente pode variar a frequência, modulação em frequência, ou em inglês FM, Frequency Modulation, ou modulação por ângulo de fase, Phase Modulation, PM. Muito pouco usada, como eu falei, eu apliquei um projeto meu, um projeto de uma rede industrial.
Eu vou tentar com um gráfico ali só mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona, mas basicamente é o seguinte: se você tem pensa num sinal senoidal, e no sinal senoidal ele está indo bonitinho, e quando ele está indo bonitinho você tem zeros sendo enviados. E aí se eu mudar, eu tava vindo para cá e eu mudo, opa, em vez de ir para cá eu começo a ir para baixo, inverto a minha senoide, isso seria um 1. Nós não vamos entrar muito a fundo no sinal PM, mesmo porque ele é um pouco menos utilizado do que os outros. Mas nós vamos explicar agora uma parte bem interessante, que é a parte de AM e FM. Então vamos lá, AM, Amplitude Modulation, modulação e amplitude. Pessoal, olha que legal, eu vou ter mais imagens, só não essa aqui, tá? Antes da gente chegar aqui nos gráficos, vamos entender o molde do modem, o modulador, nosso modulador. O modulador está entrando aqui o nosso sinal, informação do sinal. Pensa que esse é o sinal de voz, por exemplo. Então pensem que isso aqui é a minha voz falando. Ele vai entrar no nosso modulador, esse X aqui é o nosso modulador, tá, pessoal? E aqui eu vou ter um oscilador. O oscilador é esse... Carrier em inglês é portadora, tá, pessoal? Então esse carrier signal é o sinal da portadora, que nada mais é do que um sinal em alta frequência, tá, gente? Então é um sinal de uma frequência bem alta, e os dois vão entrar juntos aqui no meu modulador e vai sair o meu sinal AM, ou seja, o meu sinal modulado. Se a gente adicionar dois elementos aqui, o meu microfone, e uma antena. Então, o microfone, isso aqui que a gente está vendo no meio, e a antena, se a gente juntar tudo isso, isso aqui é um transmissor. Então, um transmissor nada mais é do que isso. Então é o nosso sensor, nosso elemento sensor, o nosso elemento modulador, o oscilador e a antena, o cabo, o que vai colocar diretamente ali no meio de comunicação que está sendo trabalhado. Então, o transmissor ele vai disso aí, do captar, enviar. Então isso aqui é basicamente um transmissor. Agora, vamos entender como funciona a modulação em amplitude. Pessoal, ó, a primeira coisa que eu acho que facilita bastante para vocês conseguirem entender é o seguinte: reparem que essa linha de informação é essa mesma linha que está passando aqui por cima. E repare que essa mesma linha é ao contrário dessa linha que está passando embaixo. Quando você consegue perceber isso, metade do seu problema na modulação AM você já mata aqui. Então pensa o seguinte: a modulação AM a gente modifica a amplitude do nosso sinal, do sinal que a gente mandou, que é o sinal de informação, desse sinal de alta frequência. Mas repare que a frequência jamais se altera. Ó. A frequência aqui é exatamente a mesma que aqui. O que a gente está variando? A amplitude. Então aqui, ó, a minha informação, eu aumentei aqui a minha amplitude, aumentou em volts aqui, digamos, ou ampere, mas eu aumentei a amplitude do meu sinal. Então eu tenho o meu sinal da portadora, aqui eu vou aumentar essa amplitude. Aí aqui caiu um pouco, então aqui eu vou diminuir um pouco a minha amplitude. Aqui caiu bastante, então eu vou diminuir bastante a minha amplitude. Aqui aumentou bastante, então eu vou aumentar bastante a minha amplitude. A próxima imagem é mais fácil ainda da gente ver, mas lembra que, ó, esse aqui é o meu sinal de mensagem, esse aqui é o meu sinal de alta frequência da portadora e esse aqui é o sinal AM, o sinal modulado. Olha que legal, primeira coisa que reparem, essa curva é exatamente a mesma que essa que passa aqui por cima. Inclusive existe um nome para isso, tá? É chamado de envoltória. Não precisem gravar esse nome, mas essa linha é chamada de envoltória. Lembrando que ela não existe na prática, a gente coloca ela aqui para entender. O sinal que está indo é esse sinal em vermelho aqui, mas ele tecnicamente existe uma envoltória que é exatamente o meu sinal. É assim que eu consigo saber que eu estou mandando exatamente aquele sinal antes dele ser modulado. Então repare, ó, a frequência aqui, transmissão por minuto, a minha frequência em Hertz é exatamente a mesma que está aqui. Porém, aqui eu aumentei a minha amplitude, eu vou aumentar a minha amplitude aqui. Aqui eu diminui, aqui enquanto eu estou em zero, eu tenho exatamente a mesma amplitude do sinal aqui do meio. E quando eu caio a minha amplitude, eu vou diminuir a minha amplitude aqui.
aumentei de novo, aumento de novo, diminuir de novo, diminuir de novo. A minha frequência não se altera, eu somente altero a minha amplitude do meu sinal de alta frequência conforme o sinal da informação que eu estou enviando. O outro método, completamente diferente desse, é Frequency Modulation, modulação em frequência. Aqui, pessoal, aqui é ao contrário daquele outro. Então, lá pensa daquele outro. A modulação AM, eu tenho uma frequência constante e eu altero a amplitude. Na modulação FM, eu mantenho uma amplitude constante e eu altero a minha frequência. Olha que bacana. Aqui eu aumentei a minha amplitude, eu vou essa a próxima foto tá bem melhor para enxergar. Vamos trabalhar nessa outra foto aqui. Olha que bacana. Esse aqui é meu sinal da portadora, é o meu sinal de alta frequência. Esse aqui é o meu sinal em banda base, ou seja, a minha informação. E esse aqui é o sinal modulado. Olha que bacana. Eu estou aqui embaixo, então a minha frequência eu desacelero ela. Aqui eu estaria mais ou menos na frequência original. Aqui eu aumentei a minha frequência, aumentei a minha amplitude, então no meu sinal eu vou aumentar a minha frequência. Comecei a cair, eu vou diminuir a minha frequência, transformar o meu sinal em um sinal mais lento. Uma comparação entre os dois que eu acho bem legal, essa aqui, olha, aumentei a amplitude do sinal na AM, note que na AM esse sinal aqui é exatamente o mesmo que é esse sinal em volta. Então aqui, ó, aumentei aqui eu vou aumentar a minha amplitude e mantenho a minha frequência, aqui eu vou aumentar a minha frequência e mantenho a minha amplitude. Aqui caiu a amplitude do meu sinal em banda base, o meu sinal direto. Eu vou, no caso do AM, eu vou diminuir a minha amplitude. No caso da FM, eu vou diminuir a minha frequência. E aqui, novamente, aumentei a amplitude do meu sinal. Eu vou aumentar aqui a amplitude do meu sinal AM e aumentar a frequência do meu sinal FM. Pessoal, eu sei que é bastante conteúdo, como eu falei, fiquem tranquilos se alguma parte não ficou muito clara. Nós vamos ter nossa live aí para tirar dúvidas sobre o assunto. Como eu falei, isso é um negócio que começa aqui e vai até o infinito. Essa parte, se você pega ali a parte de princípio de comunicação, tanto em AM e FM, existe um monte de conta que existe por conta disso, um monte de cálculo para poder calcular, mas isso aqui pode surgir, se isso aqui diminuir demais, eu não acabo perdendo informação no caso do AM? Exatamente, isso pode acontecer, porque pensa, se essa amplitude aqui cair ladeira abaixo, ela vai zerar no AM. E digamos que ela caiu mais do que zero. Então você tem que trabalhar todas essas variáveis. Então não fiquem tranquilos que isso aí foge completamente da parte de redes. Mas para quem tiver curiosidade, eu posso mandar alguns materiais para vocês. Mas mais por curiosidade, tá, pessoal? Aí já foge completamente da parte de redes. A parte aqui importante para nós são os elementos. Então, a parte que a gente viu na aula de hoje, o que é um transmissor, o que é um receptor, vimos o que é um canal de comunicação, alguns tipos de canal de comunicação, vimos o que é modulação, que é transformar o canal, ou aquele sinal, em um sinal compatível pelo meio. Só para citar, tá, gente, o que é demodulação? Demodulação é um processo inverso. Então eu vou pegar aquele sinal AM, vou pegar aquele sinal FM e vou transformar, vou retirar a portadora, vou retirar o sinal em alta frequência dele e retornar então a mensagem ao estado original, algo que é feito então pelo meu receptor. E vimos ali então um pouquinho dos conceitos de AM e FM, de como que funciona esse processo de modulação. Essa parte aqui, um pouco mais por curiosidade, para vocês saberem como que funciona, tá? Pessoal, então é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre protocolos. E um grande abraço a todos vocês e tenham todos ótimos estudos.